Voltamos com o nosso segundo vídeo sobre comunicação eficaz. Então, à medida que as pessoas aprimoram sua linguagem, seja na escrita, na fala ou por sinais, elas conseguem mais eficientemente passar suas mensagens para outras pessoas. Por quê? Porque ela está aprimorando a sua linguagem. Nós já falamos sobre a linguagem não verbal, que é através dos sinais, com as expressões corporais também, né? E a linguagem verbal, que é a escrita, a fala. Então, quando a gente consegue aprimorar essa linguagem, consequentemente, a nossa comunicação, a forma como nós vamos transmitir essa mensagem, ela vai ser mais eficiente. Então, no caso da linguagem escrita e oral, a comunicação ocorre com a decodificação da mensagem transmitida. Então, pelo emissor ou locutor da mensagem, e conforme a variedade linguística empregada para se comunicar. O receptor ou o interlocutor entenderá ou não a mensagem transmitida. Então, a gente já estudou então sobre a linguagem, né? Os elementos da comunicação também, quem é o emissor? Hoje o emissor sou eu que estou transmitindo a vocês a aula. Ou o locutor, é a mesma coisa. E quem é o receptor ou intelector? São vocês que estão ouvindo e assistindo a aula. Então, eu preciso fazer com que a minha mensagem ela seja transmitida de forma que você, como receptor ou intelector, consiga entender, compreender aquilo que eu estou tentando transmitir durante a minha mensagem, e no caso a nossa aula de hoje. É importante saber se comunicar com diferentes públicos, seja dentro da empresa ou fora dela, com a família, com os amigos, nas empresas, no caso da apresentação de um projeto, por exemplo, a clareza, a objetividade na comunicação são fundamentais, né, quando se deseja prender a atenção das pessoas, sem cansá-las, e nem deixar que elas saiam antes mesmo de terminar de falar. Então, sabendo, né, nos comunicar, fazendo com que a nossa linguagem seja transmitida de forma clara e objetiva para diferentes públicos, isso é importante. Então, nós precisamos nos comunicar, saber nos comunicar com os nossos amigos, com a nossa família, mas com as outras pessoas também. Pode ser na escola, com seus professores, pode ser na igreja, ou até mesmo num outro ambiente, né, em que você está inserido. E com todos esses diferentes públicos, nós precisamos saber nos comunicar. Numa empresa, por exemplo, quando eu começo a trabalhar e eu quero, né, é só um exemplo, fazer uma apresentação de um projeto. Eu tenho que ter clareza e objetividade na minha comunicação. E qual tipo de linguagem que eu vou utilizar aqui? Então, saber se comunicar com diferentes públicos, né, é muito importante também. Então, a gente precisa saber qual tipo também de linguagem que eu vou utilizar durante essa minha comunicação. Com a minha família, eu posso utilizar um tipo de linguagem, com meus amigos também, mas na empresa, numa entrevista de emprego, por exemplo, também. Qual tipo de linguagem que eu vou utilizar? Qual vai ser a minha comunicação? Ela vai ser clara e objetiva? Então, a gente também pode refletir sobre isso. Como está sendo a minha comunicação, até mesmo na minha casa, com a minha família, com os meus amigos? Como que está sendo a minha comunicação? Eu estou conseguindo atingir aquilo que eu tenho como propósito? No momento em que eu estou me comunicando, em que eu estou transmitindo a minha mensagem, a minha comunicação ela está sendo clara e objetiva? Então vamos refletir sobre isso também.
Então, vale lembrar que falar muito não é falar bem, mas falar bem também não significa falar pouco, mas o suficiente para expor as ideias e ser compreendido. Eu já falei isso nas minhas aulas passadas, né, que a gente teve sobre comunicação, sobre auxiliar administrativo, sobre agente bancário, né, que eu sempre friso bem que a questão não é que eu seja comunicativo. A questão é, eu sei me comunicar. Então, eu posso ser uma pessoa tímida, mas que me comunico bem. Então, falar muito não é falar bem, mas falar bem também não significa falar pouco. Então, a gente tem que ter a moderação, né? Temos que saber que precisamos ter aquela comunicação de que ela vai expor as minhas ideias e eu vou ser compreendido pelo meu ouvinte. Então, as pessoas também devem ter a atenção quando escrevem para não se deterem as informações necessárias durante o desenvolvimento de um assunto, para que não haja distorção da informação e nem a ausência da atenção no foco principal do assunto. Então, por exemplo, na escola, quando eu vou fazer uma apresentação de um trabalho, eu preciso me deter naquele tema em que foi me passado para que eu faça uma boa apresentação. E eu não posso distorcer sobre aquele tema. Então, o meu assunto, a minha informação tem que ser de acordo com aquilo que foi me passado e que eu escrevi. Então, a gente também precisa ficar atento a isso, para que não haja essa distorção de informação ou até mesmo, né, a ausência de atenção no foco principal do assunto. Então, um exemplo seria uma apresentação de trabalho na escola, que eu não posso distorcer do assunto que a professora me passou como tema de trabalho. Eu acho que fica bem claro, assim vocês conseguem entender melhor o que nós queremos passar para vocês. Quanto mais conhecemos a natureza daquilo que se quer abordar, mais fácil fica de transmitir as ideias que se deseja passar àquele que lê sobre o assunto. Então, aqui nós voltamos na outra aula passada, onde nós falamos sobre a importância da leitura. Precisamos conhecer sobre o que vamos transmitir. E esse conhecimento, consequentemente, nós vamos adquirir através da leitura. Olha só como a leitura também está interligada na comunicação. Então, de alguma forma, elas estão interligadas, porque quando eu busco o meu conhecimento para me abordar sobre algum assunto, eu preciso ler sobre esse assunto. E, consequentemente, eu já estou praticando a leitura. Em se tratando de ler e escrever bem, cultivar o hábito da leitura ajuda a compreender melhor diversos tipos de assuntos e facilita na comunicação oral e escrita, pois vai se adquirindo discernimento para discorrer melhor com as palavras. Então, como a gente já falou na aula passada, quanto mais eu leio, quanto mais eu tenho o hábito de ler, o meu vocabulário vai se expandindo. E, consequentemente, eu vou ter diversos assuntos, né, tipos de assuntos que vai facilitar na minha comunicação, tanto oral e escrita. E quando entendemos melhor as pessoas, os conflitos diminuem e os relacionamentos crescem. E é esse o nosso objetivo, porque o nosso relacionamento melhore com as pessoas ao nosso lado, ou até mesmo dentro do ambiente de trabalho, quando eu começar a trabalhar, já ter essa noção. Então, não se trata de usar palavras difíceis e complicadas no discurso, ou em um texto qualquer, sem ao menos saber o certo seu significado. E se corresponde ou não ao contexto onde você pretende, né, chegar com esse assunto. Precisamos usar uma linguagem simples e de fácil acesso ao entendimento das pessoas. Então, novamente voltamos naquela de que a nossa comunicação ela precisa ser clara e objetiva. Voltamos com o nosso terceiro vídeo.